E como é que esses mercados crescem? O que mais cresce é de frutas e hortaliças. Lembra daquele gráfico que eu falei que conforme aumenta a venda, a pessoa primeiro mata a fome, depois sofistica? Então ela começa a sofisticar, comendo mais fruta e hortaliça, comendo mais carne, peixe, cresce o mercado de ornamentais. Veja que o que menos cresce é o mercado de grãos. Ele está na base, não é um produto, entre aspas, aí, sofisticado. Agora ele entra na composição com arroçamento de carne, de peixe, etc. Mas o mercado de grãos é o que menos cresce. Então nós temos que estar de olho nesses outros mercados aí. Nós temos que olhar o que os nossos concorrentes estão fazendo, qual é o tamanho do mercado deles e quais são as taxas de crescimento. Então, só para pegar aqui, ó, no caso do Brasil, ainda o seu valor de mercado aqui é baixo, mas a variação em relação ao ano anterior é uma das mais altas, só não é maior que a da China. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa lição de casa. Cada ano nós estamos aumentando a nossa proporção. Lembra que eu falei antes que o Brasil é o maior exportador líquido de produtos agrícolas. Ora, por que a União Europeia aqui está bem mais? Porque a União Europeia compra o nosso café, compra o nosso cacau, compra a nossa soja. Eles processam lá dentro, revendem com valor agregado, dá esse valor maior aqui. É isso que nós precisamos fazer aqui. Se a gente desconta a exportação da União Europeia, a sua importação, eles ficam abaixo desse valor do Brasil. Muito bem. Então, esse mercado internacional no mundo está crescendo muito. Ele hoje é de aproximadamente 2 trilhões de dólares, sendo 53 bilhões do Brasil. E quem é que vai produzir? Para isso nós usamos dados do USDA, e o USDA está dizendo o seguinte, diz, olha, até 2028, quem vai capturar a maior parcela do mercado é um país chamado Brasil. Então, o diferencial de produção até 2028, 2022, 2028, o Brasil leva 41%. Então, não é patriotismo nosso, não somos nós brasileiros, estamos dizendo, são os americanos que estão dizendo que eles vão capturar só 10% desse mercado adicional. Então, com isso, a gente pode fazer o primeiro cálculo. Onde é que as exportações duplicam em relação a 2020? Para isso, a primeira coisa que tem que fazer é calcular quanto o mundo vai importar, quanto o mundo vai consumir essa linha verde aqui. E aí traçar diferentes cenários. O que são esses cenários aqui? Esse cenário aqui, que é usual em modelos matemáticos, o business as usual, assim nada for feito. A gente deixar do jeito que está para ver como é que fica. Okay? Um cenário pessimista, que é uma taxa de crescimento baixa em relação ao potencial do Brasil. O cenário mais provável, que é o que a gente acha que deve acontecer, e um cenário otimista, e aquilo, olha, se o pessoal realmente caprichar, fizer tudo bem feito, todo mundo pegar junto, nós temos um cenário otimista. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, com as 4 linhas dos 4 cenários, e veja bem, se a gente não fizer nada desse cenário que eu falei, o PAU, nós vamos dobrar as exportações em 2046. Mas mesmo no cenário pessimista aqui, ó, nós já dobramos em 2035. No cenário mais provável, dobramos em 2030. E se todo mundo fizer bem feito, dobramos em 2028. Bom, então sobrou um espaço até 2050. Dá para dobrar o dobro? Dá para dobrar o dobro. Então veja que dependendo do cenário aqui, ó, nós conseguimos dobrar mais uma vez, mesmo no cenário pessimista, dobrar mais uma vez no provável, dobrar mais uma vez aqui no cenário otimista e dá para dobrar uma terceira vez. Então veja que nós provavelmente não vamos estar aí, eu ao menos não vou estar aí para ver isso, mas os filhos da gente, os netos da gente vão ver realmente o Brasil seguindo essa trilha. Então, resumindo isso que eu coloquei aí, acabando os cenários. Se nós não fizermos nada, simplesmente deixar que nos comprem, em 2045 nós dobramos. Mas se crescermos 2% ao ano, nós dobramos em 2035 e 2049. E no cenário provável, que é o que eu acredito que vai acontecer,
crescendo 4% ao ano. Nós dobramos em 2030, 2040, 2050. Um otimista crescendo em 2028, 2036, 2044. Eu vejo que é muito dinheiro ingressando no Brasil, são muitos empregos, muitas divisas, qualidade de vida. Muito bem, então vemos o que acontece com exportações. Agora nós precisamos saber quando o PIB agrícola duplica. Eu peguei o ano de 2020 aí como ponto de corte. Bom, coisas óbvias, ele depende do quê? Depende da evolução da demanda no mercado internacional, que ela continue líquida, forte e alta. Depende da evolução no mercado interno, que realmente o Brasil saia dessa pasmaceira econômica dos últimos 8 anos e volte a crescer a altas taxas. Depende da capacidade de produção do Brasil, que nós temos aos montes, de condições climáticas favoráveis, e aí vem questão de mudanças climáticas, vem El Niño, que está se estabelecendo agora, que significa que nós vamos ter muita chuva no próximo verão aqui no sul, Laninha, que gerou essa seca dos últimos 3 anos, principalmente no sul do Brasil. Então nós precisamos de clima favorável, então de tecnologia para fazer frente a essas condições climáticas adversas. Os nossos produtos precisam ser competitivos, nós precisamos reduzir o custo do Brasil, tirar essa bigorna das costas dos empresários. A taxa de câmbio tem que ser favorável, porque senão ela desestimula o agricultor a produzir. Depende da imagem no Brasil no exterior, que nesse momento está muito ruim. Quem for, principalmente para a Europa, vê lá como o pessoal está olhando o Brasil de uma maneira muito ruim. Então, muito desmatamento, muito incêndio nos últimos 4, 5 anos no Brasil. E precisamos aumentar a agressividade da diplomacia comercial, realmente vender, mais do que ser comprado, vender e aumentar a eficiência do nosso marketing e comunicação. O que é que eu considerei como premissas aí no modelo matemático que a gente montou? Que as exportações correspondem a 25% e o mercado interno 75% do PIB do agronegócio brasileiro. Okay? Que o mercado externo cresça 2% em 2023, que ainda nós estamos saindo da pandemia, ainda tem a guerra Rússia-Ucrânia, a Europa com diversos países em recessão, então não se espera um grande crescimento nesses mercados importadores, mas que a partir daí volte a crescer aquilo que eu mostrei antes, que o mundo crescia a 3,5% em média ao ano. E que o aumento das exportações siga os mesmos cenários que eu descrevi antes. E o mercado interno crescendo 3% fixo ao ano. Não é demais pedir para o Brasil crescer 3%, então nós temos potencial para crescer 6%. Então nós estamos trabalhando com 3%, que é um valor perfeitamente possível. Então voltamos para os mesmos cenários, agora não mais só exportação, mas com o PIB do agronegócio. Então os cenários são exatamente os mesmos. E o que acontece aqui? Veja que mesmo se a gente não fizer nada, aqui em 2045 nós estamos dobrando o PIB do agronegócio. Mas se a gente fizer um pouquinho, dobramos em 2040, o mais provável é que dobre em 2035, e se a gente fizer tudo bem feito, em 2033 dobra. E os cálculos prosseguem, veja que nós podemos dobrar e redobrar aí em 2043, 2048. O PIB do agronegócio hoje equivale a 33% do PIB brasileiro, isso dá mais de 1,7 trilhão de reais. Então, você dobrar e redobrar dinheiro de hoje chega a 5 trilhões de reais. É realmente muita riqueza para o país, e nós temos perfeitas condições de fazer isso. Então, como último slide, meu amigo Tomoro, para refletir que são as coisas que eu coloquei aqui para a gente. Em primeiro lugar, o cliente sempre tem razão. Como o maior vendedor de produtos agrícolas do mundo, isso tem que estar na cabeça do mundo. Não adianta ficar discutindo, mas o cara está pedindo isso, não interessa. Ele está pedindo, é ele que está comprando, é ele que está pagando, o mercado vale a pena, não interessa vender, o cliente tem razão. Não basta produzir, tem que ser sustentável. Acabou. As
as exigências que estão sendo impostas, principalmente pela União Europeia e agora pela própria China, estão exigindo que os nossos sistemas de produção sejam sustentáveis. O consumidor mundial hoje, em média, ele é cada vez mais informado, a renda é mais alta, ele é mais exigente. Isso significa que não é só uma questão de custo, de preço do produto, ele quer qualidade. Qualidade e ele quer inocuidade, saúde. Nós temos que levar em conta que os governos imporão regras cada vez mais restritivas para a importação, são as famosas barreiras não tarifárias, que vão estar sempre... todo mundo que se ressalta passa a sofrer barreiras, e o Brasil não vai ser diferente, vai passar por essas barreiras. O mundo tem uma relação de amor e ódio com o Brasil. Eu gosto de usar essa frase e explico o que é. O mundo tem uma relação de amor porque o Brasil é praticamente uma garantia de que não vai faltar comida para o mundo. E tem uma relação de ódio porque ninguém que esteja no mercado gosta de um concorrente que o alige do mercado. E o Brasil está deslocando muitos concorrentes e isso está gerando reações adversas que eu chamo de ódio. Nós precisamos trabalhar muito bem essas duas questões. Não podemos desperdiçar energia nos defendendo, que é exatamente o que está acontecendo agora, a gente tendo que explicar tudo que foi queimado de árvore no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, que foi desmatado. Isso é péssimo, nós temos que usar essa energia, esse dinheiro para vender os nossos produtos. E não podemos ser comprados, nós temos que vender. Então é isso, Tumor. Espero que eu tenha atendido aí o que você tinha pedido. Muito obrigado. Bom, agora temos um tempo, né? Quanto tempo temos para discussão? Quanto tempo você dispõe? Eu estou aqui. É? Quando não bater a fome para a gente comer aí. A comida já está começando essa hora. Vamos conversar. Então vamos ter um debate aí, né? Que aproveita a oportunidade, Décio conhece o mundo, conhece, é prático, né? É administrador, né? É tudo. Então, a visão ampla dele é uma coisa que vamos aproveitar para visualizar os próximos 20, 30 anos, como é que vai ser a nossa agricultura. O nosso planeta tem uma incerteza danada climática, né? Bom, para começar, eu vou até perguntar primeiro, antes que tenha oportunidade. Esse planeta, o planeta teria que ter um equilíbrio da parte vegetal e parte animal. Parece que esse equilíbrio já foi rompido há mais tempo. O planeta suporta essa população humana? Essa pergunta a gente tem se feito, é a capacidade de suporte do planeta mesmo. Quantas pessoas podem viver? Tumor, vamos voltar aí 20 mil anos atrás, quando a gente extraía raiz, extraía fruta, caçava, pescava, que é mais ou menos o que fazem os índios isolados que existem hoje. Então, isso aí é o próprio equilíbrio, se estabelece um equilíbrio. A partir do momento que você começa empreendimentos econômicos, você a juntar patrimônio, você começa a juntar renda, acumular renda, e começa a sofisticar as suas relações de consumo, começa a acontecer isso que você colocou. Então, a pressão sobre os recursos naturais fica muito forte. Veja que nós rompemos aí a barreira dos 9 bilhões de habitantes no mundo. A ideia é que ultrapasse 10 bilhões em 2050, mas não é só 10 bilhões, é 10 bilhões cada vez com mais dinheiro, cada vez exigindo mais consumo. E não é só consumo de alimentos. Quer dizer, com mais dinheiro você viaja mais, você gasta mais petróleo, você viaja mais de avião, gasta mais petróleo ainda, acaba construindo fora da cidade, acaba derrubando mata, realmente a pressão sobre o planeta está muito grande. Isso aí traz outra questão, que é a questão das mudanças climáticas. E não adianta ficar muito discutindo o passado, a não ser para entender o que aconteceu. E não adianta agora a gente ficar culpando a Europa, dizer, pô, vocês ficam cobrando da gente, não poder derrubar no Brasil, vocês derrubaram tudo que vocês tinham aí, construíram a fortuna, a riqueza. É tudo verdade.
Mas adianta a gente ficar culpando eles. O que nós temos que fazer agora é olhar para o futuro e dizer, muito bem, a partir de agora, como é que faz? Nós temos que parar com isso, nós temos que dar um jeito. O máximo que você pode dizer aos europeus, vocês que já desmataram, agora ajudem a gente a preservar aqui. Vamos colocar dinheiro aqui para ajudar a preservar o Brasil, para que a gente possa produzir melhor, encontrar fórmulas dessa maneira aí. Agora, o que você colocou no ponto está absolutamente certo. Nós estamos chegando no limite da capacidade do planeta Terra. Aproveitando o raciocínio, né? A mudança climática, né? Como é que vai reverter ou minimizar esse efeito da mudança climática? Porque uma forma mais eficiente seria a educação, que é bastante difícil, né? Mas a pesquisa aplicada de sistemas de produção, né? Como por exemplo o plantio direto, plantio adensado, por exemplo, né? Manejo de pragas, são sistemas que demoramos 20, 30 anos para, né, colher plenamente o resultado dessa pesquisa iniciada nos anos 70. E outra coisa é a genética, né? A genética seria a esperança maior, mas isso leva mais tempo ainda. Como é que não estão vendo muito investimento em sistema de produção e na genética que beneficia diretamente o produtor, todos os produtores, o planeta inteiro? Isso dá uma outra palestra. Eu vou dividir em duas partes, a parte da agricultura e a parte fora da agricultura, porque é importante a gente olhar isso. Porque quando a gente olha, vamos botar os últimos 50 anos como bem estudados, quem está contribuindo para emissões, a agropecuária sozinha, ela fica lá embaixo, ela não é um grande contribuidor. Até a pecuária, por conta do famoso arroto do boi, das emissões de metano, contribui mais que a agricultura. Mas dentro desse conjunto que contribui é o que se chama de mudança do uso da terra. Você desmatar para passar a ter uma pastagem ou uma lavoura. E, como eu falei, nós temos maneiras de contornar isso, aumentando produtividade, recuperando áreas, etc. Na questão de tecnologia agrícola, dá uma olhada no que aconteceu nos últimos 5, 6 anos nas novas ferramentas genéticas. Eu não consigo mais acompanhar, por mais que eu leia, não dá, são novas ferramentas a todo instante. Só essa última de edição gênica. Edição gênica, para quem não conhece, é a mesma coisa do Word aí no computador. É a gente poder pegar o mapa genômico e dizer muda aqui, tira essa letrinha daqui, bota aqui, pum, tem uma planta nova aí. E vai acontecer isso que você está falando. Então, eu acho que essas mudanças genéticas que no nosso tempo realmente tomavam isso 15, 20 anos, elas vão reduzir gradativamente para 6, 4, 3 anos. Nós precisamos resolver um outro problema que não é científico, são as regulamentações. E às vezes você obtém um produto, só que para conseguir livrá-lo e poder utilizá-lo na burocracia governamental, que toma outros 3, 4 anos. Agora, saindo da agricultura, e não é puxando a brasa para o nosso assado, não. Onde é que nós temos o maior número de emissões? É no uso de energia. O mundo tem que parar de usar petróleo, gás, carvão. Quando não parar de usar petróleo, gás, carvão, você pode mexer o que quiser nas outras coisas. Como é que vai parar de usar petróleo, gás, carvão? Você vai ter que realmente investir fortemente no desenvolvimento tecnológico. Olha, eu acompanho essa questão, como eu sou da Academia Internacional de Ciências, especificamente na parte de energia. Gente, o que mudou? A questão de geração de energia solar, o que era a eficiência das placas fotovoltaicas há 30 anos atrás, o que é hoje, é incomparável. O custo caiu lá embaixo e a eficiência subiu lá em cima. Então hoje você tem placas fotovoltaicas competindo facilmente com geração hidrelétrica de Itaipu, de qualquer grande usina. Geração eólica, a mesma coisa. Os grandes geradores hoje estão gerando em alta potência. Então o sistema de transporte precisa entrar nessa. O uso de eletricidade, seja em trens, seja em caminhões, seja em automóveis. O uso de hidrogênio, tem formas de geração de hidrogênio que são altamente amigáveis.
Nós temos que avançar rapidamente para isso. Se não resolver o problema da energia, o resto nós vamos ficar roçando e não vamos avançar. Digo assim, pesquisa empresarial, pesquisa acadêmica, pesquisa avançada, né, de investimento. Estou vendo defasagem muito grande na pesquisa aplicada nacional e regional e até muitas vezes municipal. Pega Londrina, com intenção de um país europeu. Tem 3 regiões edafoclimáticas e sociais. 300 metros de altitude, 600, 800 metros. São exigências completamente diferentes do genótipo, sistema de cultivo e qualificação de mão de obra, pessoas, né, para executar essa produção. É uma coisa que me parece que para enfrentar esse problema nos próximos 20 anos, teria que investir alguma coisa, não dobrar o investimento na pesquisa aplicada, né? É mais aplicada regional e alguma coisa com 5 vezes mais, não é? Não dá essa impressão? Dá. Uma das poucas coisas boas de ser velho é que a gente tem historinha para contar. Eu vi tanta coisa ao longo da vida. Eu lembro de Gandhi, há 50 anos atrás, quando ele começou a investir fortemente no sistema de educação e de desenvolvimento de ciência e tecnologia na Índia. E aí, numa conferência internacional, perguntaram para ele: mas Gandhi, como é que um país pobre como a Índia, tem gente passando fome, você pega o dinheiro que podia ir para a comida das pessoas? Japão, Coreia. Japão, eu ia entrar no Japão e Coreia, exatamente. E você investe em universidade, em ciência e tecnologia. E a resposta dele foi curta: justamente porque nós somos pobres é que nós temos que fazer isso. E hoje a Índia ainda é um país de muitos contrastes, mas tem uma Índia submergindo de baixo, tecnologicamente muito forte, tem coisas acontecendo. A maioria dos exames de imagem do laboratório dos Estados Unidos é feito de dia e é enviado para a Índia durante a noite. E os médicos indianos fazem o laudo e devolvem para os Estados Unidos. Estão prestando serviço desse tipo. Se você olhar o que aconteceu com a Coreia pós-guerra, com o Japão pós-guerra, o investimento em ciência e tecnologia foi fundamental. Tem um ex-presidente da Embrapa, meu amigo, que a Embrapa tem laboratórios no exterior, colocados em diferentes países. Um deles é na Coreia, lá em Seul. E o Maurício, você conheceu o Maurício Lopes, o presidente da Embrapa? Ele trabalhou um tempo lá e ele voltou entusiasmadíssimo à Coreia. E uma das coisas que ele voltou entusiasmado é o seguinte: tem um programa governamental, um programa do governo na Coreia, e é um programa sério, tem pedagogos, tem assistentes sociais, psicólogos, etc., que ficam percorrendo as creches procurando crianças superdotadas. E quando identificam crianças superdotadas, essas crianças têm todo o seu, e a família tem um suporte, todo o ensino garantido até eles terminarem o doutorado. E não precisa trabalhar para o governo. Porque depois ele trabalhando na iniciativa privada, com os impostos que ele gera, ele paga o que o governo investiu. Entende? Então são programas assim que acontecem lá fora. Desculpe, mas o meu filho está chegando daqui a pouco para usar para ver o meu lar também. Ele ficou um mês nos Emirados Árabes. Ele é engenheiro eletrônico, não é da nossa área, mas ele não queria voltar de lá. Não tem comparação. A universidade ficou dando um curso lá, os recursos que a universidade oferece para a gente dar aula, para a gente pesquisar aquilo que eu vou voltar para cá, vou pegar minha família e voltar para cá. Então o que você fala é absolutamente certo. Os desafios que nós temos no Brasil são enormes e os investimentos não são proporcionais. Se você pegar, por exemplo, 0,1% desse PIB agrícola que eu falei e injetar no sistema de geração e transferência de tecnologia, você antecipa todos aqueles números que eu falei. Excelente. Me parece que o debate ficou meio restrito aqui, mas é que a coisa é bastante avançada, muito avançada, né? Então, seu tempo já, né? Está esgotando? Ok. Quiser falar? Então, agora finalmente. Antes que eu esqueça, eu vou deixar com vocês esse livro. Ok. Você vê o que faz com eles. E como eu falei, está no site. Vamos ver como é que eu vou fazer. Não, porque eu gostei muito desses gráficos, dos números, e eu acho que a melhor forma de apontar mesmo o que está certo, o que não está, e demonstrar o ponto de vista é gráfico.
Só que daí naqueles últimos que você passou, que eram das projeções pessimistas, otimistas, eu queria saber, porque aquele em específico a fonte era sua mesmo. Então você que criou aquelas linhas, eu queria saber o que você usou para projetar esse cenário. Dá para voltar? Porque na realidade tem duas partes. Eu criei um modelo matemático. Você precisava de uma âncora. E a âncora tem aquela linha. Você tem razão, porque eu deixei de colocar. Dá o microfone para ele, seu turma. A minha base está aqui, todas as linhas partem daqui. Todas essas linhas partem daqui, o número é o mesmo. Então, essa é a linha base. E a partir daí tem as taxas de crescimento que a gente aplica, as taxas diferenciais. O zero significa o seguinte, é o que vinha crescendo até agora. Não cresce nada mais, não é que cresça zero, é o que vinha crescendo, que vem a ser essa linha vermelha aqui. O pessimista, além do que cresceu até agora, cresce mais 2%. Então, partindo do mesmo ponto, ele cresce aqui. E assim, cada um deles. Então, a minha base é essa. É diferente da exportação, e a exportação na âncora é outra. A âncora é aquela linha que passava lá em cima e dizia, olha, o mundo vai consumir tanto a cada ano. Quem é que vai fornecer isso? E aí que a gente passou no modelo matemático, quem é que podia participar. E esses gráficos daí tem todos no seu livro. A maioria, porque o livro é de 2019, alguns eu modifiquei, atualizei, já tem coisa aí para 2022, mas você olhando lá, a grande maioria está lá. Você vai ver que tem mais de 300 gráficos pegando todos os mercados, mercado de grãos, de carne, de ovos, de leite, tudo isso para a gente poder entender para onde, como é que cada mercado se comportou e para onde ele vai. E como eu analiso cada país, cada bloco do mundo, quem é que pode contribuir para poder tirar o Brasil disso, fazer a análise do Brasil. E aí, no caso desse livro, não sei se parece que é pouco, mas caso eu queira comprar uma versão física, assim como daquele outro também que você passou, que é das dados e mitos, onde que compra a versão física dos livros? Bom, aquilo lá, Fatos e Mitos, ele está no mercado mesmo. Tem que comprar, a editora é a Record, mas ele está na Amazon, etc. Esse aqui, se você passar na Embrapa, você pega lá um exemplar, vou pegar comigo lá, eu tenho lá. Ou então você baixa o PDF do site da Embrapa. Aí, se passando na Embrapa, eu peguei, quando algum amigo passar lá na Embrapa, vai pegar lá. Ok? E obrigado pelo interesse. Mais pergunta? Professor, daí?